Oi gente, meu nome é Anderson Barbosa da Lojinha Studio e tô vindo hoje para dar a segunda dica para vocês, continuação da primeira aula sobre dica de jardinagem. Roda a vinheta. Hoje você vai aprender a como identificar se a planta que você adquiriu está no limite do vaso, porque tem planta que a gente faz a aquisição, mas ela já está vivendo ali no limite, ou seja, aquele vaso que ela está morando já não fornece para ela tudo o que ela precisa para se manter saudável e desenvolvendo. Seguinte, ó, eu vou usar uma planta que é muito comum, que é a Zamioculca. É uma planta incrível para você ter em casa, uma planta filtrante, uma planta de sombra, uma planta que tem um crescimento super rápido. E ela dá pouquíssimo trabalho, exige pouca água, uma rega bem espaçada, ela até gosta de sentir sede. O que acontece com essa planta? Ela está no vaso de plástico do produtor, porém se vocês observarem, ela já está no limite, tá vendo? Ela já está dura, eu já percebo que as raízes estão para fora e eu preciso fazer a troca para um novo vaso. E a gente vai conversar hoje e mostrar para vocês como você pode fazer o plantio, o passo a passo, as etapas para fazer a mudança desse vaso para um vaso maior. O ideal é você sempre aumentar 5 centímetros, é o mínimo, 5 centímetros. Outra dica importante, você não deve colocar uma muda como essa em um vaso muito maior. Por quê? Um vaso muito maior vai ter muito mais substrato. Um vaso com muito mais substrato vai ter muito mais água e essa planta não vai dar conta de puxar toda aquela água em excesso que aquele vaso tem. Então a dica é sempre ter 5 centímetros a mais para você fazer a troca do vaso e deve ser feito anualmente, tá? Uma vez por ano ou a cada 2 anos para algumas espécies de desenvolvimento mais lento, que aí tem que ser pesquisado, você pode fazer a troca do seu vaso, tá bom? Primeira coisa é escolher o vaso ideal. Escolhi um vaso da Ferreira Costa, um vaso maior do que o vaso original da planta. Esse não tem furo e como eu vou plantar direto, eu preciso criar um furo com uma ferramenta simples, pode ser uma furadeira, pode ser uma chave de fenda. Eu vou usar uma faquinha com ponta e eu vou furar aqui. Tá um pouquinho durinho, mas o vaso ele já tem umas marcações, porque esses vasos hoje, bem modernos, ele já vem com a possibilidade de você usar ele como cachepô. Se eu quiser, por exemplo, usar essa planta aqui dentro, temporariamente eu posso fazer, de repente para uma montagem rápida na minha casa, mas ele vem com as marcações aqui embaixo, ó, para a gente fazer os furos. Então cada bolinha dessa aqui marcada é para a gente fazer o furo aqui. A gente faz o furo. Esse furo, gente, é para evitar que fique água acumulada no fundo do vaso. É bem importante fazer, tá? Quem tem planta vai ter que ter um pouquinho de desapego do piso seco. Existe no mercado alguns pratos que você pode colocar contentor que vai evitar molhar o piso, mas você não pode evitar que exista esse escoamento da água. Furo feito para a drenagem da água, do excesso da água, a gente vai começar agora o nosso processo de montagem. A primeira coisa, o primeiro passo é colocar uma camada de drenagem, ou seja, para fazer com que a água desça com mais facilidade. Eu vou usar esse mineral aqui, chamado argila expandida. Ele é maravilhoso pelo seguinte, esse mineral você coloca no fundo do vaso, ele vai ajudar muito a escoar o excesso da água, mas quando a planta tiver um pouco de sede e você esquecer de regar, esse mineral ele vai acumular água da rega, então quando você regar, ele vai encharcando e quando a planta tiver sede, ele libera água para a planta, através do processo de capilaridade. Eu vou colocar aqui, ó, bem em vida real. Fiz mais ou menos 2 dedos
2 dedos aqui, ó, de argila expandida. Mais ou menos isso aqui, tá bom, gente? Calcula mais ou menos uns 2 dedos, tá? O que a gente faz em seguida? Vem com um filtro, um paninho, pode ser uma manta de bidim, pode ser um carpete, pode ser um pedaço de tecido. A gente vai colocar ele no fundo do vaso. E qual é a função disso aqui? Tudo tem função. É evitar que a terra, ao ser regada, vá embora pelo furo do vaso. A gente vai colocar ele lá embaixo. Você pode colocar até papel. Vai lá para o furo, fez o fechamento, a gente vem com a terra vegetal. Mas, antes de vir com a terra vegetal, eu vou precisar tirar essa planta. Desse vaso, da morada antiga. E esse processo é um processo cuidadoso, porque se você observar, a zamioculca, ela tem muita força na raiz. E aí ela cria meio que uns tumores, meu Deus, o que dizer disso aqui? É um tumorzinho mesmo no vaso, entendeu? Ela vai deformando o vaso. E ao cortar a gente tem que ter um cuidado para não ferir a planta, tá bom? Vamos lá fazer o corte. E aqui a gente vai avaliar 2 coisas. O estado de saúde da raiz. Perceba que a raiz ela tá toda uniforme, tá toda begezinha, sequinha. Você passa o dedo, vai vir a sujeirinha da terra, mas ela não tá melando. Se você fizer essa liberação de vaso temporário e quando desenformar, perceber que a tua raiz está melequenta, significa dizer que está muito molhada. E aí já tem ali uma proliferação de bactéria. E o ideal é que você trate ela antes de fazer o replantio, tá bom? Como ela está saudável, a gente vai plantar direto no nosso novo vaso, tá? Eu não vou sugerir que você mexa no torrão de raiz. Você mantém ele intacto, tá bem? Como é que você vai saber o quanto de terra você vai colocar nesse vaso para que ele fique na altura ideal? Eu sugiro sempre você manter uns 2 ou 3 dedos da borda, para que quando você precise fazer reposição de terra nova, reposição de adubação, você tenha essa folga na parte de cima. A gente chama de teste, ensaio, como você queira chamar. Eu não estou usando todo o vaso, tá vendo? Eu estou colocando aqui um teste, sentir. O que eu faço agora? Venho com uma camadinha de terra no fundo, faço uma caminha, um bercinho para a planta, para que essa raiz tenha uma terrinha para tocar. Não vá diretamente na nossa manta de drenagem. E aí eu venho com o complemento de terra. Você deve colocar sempre a planta centralizada. Você centraliza a planta no vaso, para que essa folga lateral você faça o preenchimento com o novo substrato. Uma dica super importante para quem está começando agora o mundo de plantas: não compra qualquer substrato. O substrato ele tem que ser uma terra preparada, e nessa terra tem que ter nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Então nem sempre aquela terra lá que você vê na rua ela serve para a tua planta. Talvez você possa até usar uma terra qualquer, mas você vai ter que fazer um tratamento, tem que fazer uma adubação na tua terra para poder fazer o plantio da planta que você está imaginando trocar de vaso, certo? Você preenche tudo. O bom de bater é que como a terra é soltinha, ela vai se acomodando. Ela vai se acomodando nas laterais do vaso e não vai ficar folga, porque todas as raízes têm que estar cobertas. A raiz tem que estar sempre coberta.
fica sempre a batidinha, super importante. E aí fica sempre um intervalinho. Eu não consegui deixar 2 dedos, mas eu tenho uma folga de 1 dedo que eu consigo fazer uma adubação futura. Consigo fazer uma raspagem aqui e fazer uma adubação futura. E aí, para finalizar, o que a gente faz? Tem 2 passos. Sempre que você finalizar um plantio, você vem com uma rega. Essa rega é para unir a planta com o novo substrato dela. E aí você faz a rega. O bom de você fazer a rega em seguida é porque você vai perceber que o solo ele vai baixar um pouco. E aí você, fazendo a rega, você sente se você vai acrescentar ou não um pouco mais de terra. Por isso que ficou um pouco acima dos dois dedos que eu tinha falado logo no começo. Que a terra está descendo, ó, tá vendo? Ó? Já está chegando nos 2 dedos que eu queria. Aí deve molhar bem até sair água pelo furo lá embaixo. Água sempre de forma lenta, para você saber que está molhando todos os lados do vaso, todas as raízes. A Zamioculca é uma planta que você pode deixar aí uns 15 dias sem regar, tá? 15, 16 dias, dependendo da região que você estiver. Eu percebi que ficou um espaço além dos 2 dedos que eu queria. Eu vou colocar só um pouco de terra, porque eu não posso deixar que a raiz fique exposta. Tem que ficar toda fechadinha. E é importante que ao finalizar a rega, ao finalizar a terra vegetal, você venha com a camada de fechamento, que pode ser casca de pinos, que é uma madeirinha. Uma dúvida que pode surgir: essa casca de pinos eu posso colocar no lugar da argila expandida? A minha resposta é não. Por quê? Porque isso aqui vai apodrecer, então vai ficar uma maçaroca lá embaixo, né? Ela deve ficar só na parte de cima. E o legal é que, como a casca de pinos é madeira, ela vai ajudar com que a sua planta perca menos água, ou seja, a água fique retida nesse solo por muito mais tempo, porque ela vai evaporar menos. Como também os minerais do substrato também vão evaporar menos, porque está protegido pela camada de pinos. Pode ser pinos, pode ser aquela graminha seca. O jardineiro está cortando a grama, tem grama lá seca, você pode colocar aqui em cima. O objetivo é fazer com que a planta fique mais hidratada por muito mais tempo, né? E que o solo não fique em contato diretamente com o meio. Outra coisa é que essa camada de pinos ela protege a planta de algumas infestações de praga. Então ajuda bastante você sempre finalizar o vaso com a camada de pinos, tá? E além de ficar bonito, né? Fica um complemento de vaso muito bonito. Fechou? Prontinho aqui. Planta montada com acabamento e regada. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, já está seguindo o canal do YouTube com toda certeza, porque está vendo a gente aqui, né? Compartilha com os amigos, comenta lá embaixo. O site vai estar na descrição do vídeo. Clica lá e acesse o site da Ferreira Costa. E até a próxima.